Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero falar com você a respeito de fé, muitas das vezes confundida ou pouco compreendida. Quando alguém te pergunta, por exemplo, o que é fé, vem a primeira coisa na sua cabeça, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se vê. É isso que vem na nossa cabeça. Mas você sabia que existem níveis de fé? E é por meio desses níveis que nós vamos conseguir alcançar esse relacionamento com Deus e também alcançar milagres. O primeiro tipo de fé é a fé que é comum a todo homem, a toda mulher. É como se nós pensássemos a respeito do dia. Um dia vai vir após o outro. Essa é a fé comum que nós temos. A fé comum que nós temos também é que se o dia de amanhã raiar, nós estaremos com vida. Essa é a fé comum que todo ser humano tem. Ela não diz respeito nada com relação à salvação ou com relacionamento com Deus, mas ela é uma fé comum a todos os seres humanos. O segundo tipo de fé, que daí sim a Bíblia vai começar a nos dar respaldo para isso, é a fé salvífica, que está lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Quem crê, quem acredita, é a fé salvífica, que é aquele que crê em Jesus, que não vai ter a sua vida perdida, mas terá sim a vida eterna com Deus. É a fé pela qual nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio a esse mundo para nos dar salvação. Nós, como diz assim lá em Efésios 2, ele nos vivificou, ou seja, nos deu uma nova vida. Por meio dessa fé que nós cremos, é a fé que nós vamos alcançar a salvação. É a fé pela qual nós vamos ser salvos. Todo aquele que crê aqui, no coração, vai conseguir ser salvo pela fé salvífica. É a fé de crer em Jesus. E a terceira, e não menos importante, que daí já é, meu querido, um nível muito mais elevado. É um nível superior. E o fato de as igrejas não estarem experimentando, ou até mesmo nem falo em igreja, eu falo de nós como membros, como filhos de Deus, não estarmos alcançando níveis superiores de relacionamento com Deus e até mesmo de ver milagres acontecer, é o fato de não termos essa fé, que a Bíblia vai caracterizar como o dom da fé. Por isso que Paulo vai dizer assim, que nós devemos buscar os excelentes, os mais excelentes dons. E um desses que nós precisamos é o dom da fé. Veja o que está escrito lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, aqui faz uma ligação perfeita, falando da fé que nos salva por meio da graça, que é a que nós falamos anterior, a fé salvífica, que é alcançada, a graça de Deus, a graça que nos salva, mas esse dom da fé, o dom do sobrenatural, do acreditar no impossível, no sobrenatural. Eu não sei como que anda o seu relacionamento com Deus, mas eu quero te dizer que se você pedir a Deus nas suas orações, esse dom, que é um dom excelente, o dom da fé, certamente você vai conseguir alcançar. Claro, se você tem desejo no seu coração. Se você não tem, meu irmão, infelizmente, não podemos fazer nada, não podemos aqui agir de maneira hipócrita. Esse nível, esse tipo de fé é para aqueles que querem, para aqueles que desejam alcançar níveis elevados com o Senhor. Eu posso até trazer aqui em uma outra oportunidade, eu vou trazer inclusive esse vídeo com base ao acesso à presença de Deus, com relação àquilo que Deus deixa escrito a Moisés lá no início da Bíblia, lá no Pentateuco, com relação ao tabernáculo, aonde por meio dessa planta, dessas orientações, nós vamos conseguir entender, não com relação aos níveis da fé, mas com relação ao acesso à presença de Deus. E só quem tem essa fé aqui, o dom da fé, consegue entrar no Santo dos Santos, que a Bíblia vai falar lá, que é aquele que estava diante de Deus, diante da presença de Deus, e fazia um com Deus, que era o sumo sacerdote, no Santo dos Santos. Então eu não sei qual que é o seu desejo do seu coração, mas eu quero acessar o dom da fé e tenho buscado todos os dias. Você também que deseja níveis superiores, com certeza vai querer isso. Isso não é muito falado.
e por não ser muito falado, às vezes as pessoas acabam não tendo o conhecimento devido. Eu te confesso que após acessar esse conhecimento, esse entendimento por meio da palavra de Deus, o relacionamento com Deus muda e muda muito. Então busque não só a fé salvífica, de crer em Deus, de crer no Filho de Deus, mas busque pedir ao Pai esse dom. É o dom que Deus nos dá, o dom da fé, o dom de acreditar no impossível e no sobrenatural. Sabe quando é que o milagre acontece? Quando você tem 100% de certeza, você crê 100%. Se for 99,9%, infelizmente existe um pouco de dúvida. Mas quando você tem 100% de fé que o milagre acontece, que o impossível de Deus pode acontecer, que é o dom da fé que nós acabamos de ler, você vai conseguir acessar aí o Santo dos Santos, e não só isso, mas também acessar aquilo que Deus tem para nos dar, que é o melhor dessa terra.